Saudações a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Bruna Paixão, estou aqui em nome da União Espírita de Piracicaba para mais um programa de estudo do Livro dos Espíritos. Estou aqui com os meus companheiros de toda quinta-feira. Bem-vinda, Carolina, bem-vindo, Boanerges. Olá, olá a todas as duas, olá aqueles que nos assistem, com quem a gente tem essa relação, eu diria assim, até de uma certa amizade, porque está aqui toda semana, e acreditamos que eles também estão do outro lado aí toda semana, não é? De volta, como sempre. Então, vamos iniciar com uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, acalmando nosso coração, nossa mente. Nós agradecemos imensamente a esse Deus de bondade por estar reunidos aqui, por todas as oportunidades que temos. Pedimos, rogamos a Ele também a misericórdia, o amparo, o auxílio que tanto necessitamos nessa jornada terrena. E sabemos que, pela sua bondade infinita, sempre podemos contar com esse auxílio por meio dos trabalhadores, dos espíritos amigos, da espiritualidade que está conosco, nos auxiliando, amparando e orientando. E com essa certeza desse amor divino, desse amor desse Pai, desse amparo, nós iniciamos a nossa noite rogando proteção e muita iluminação para todos nós aqui e para aqueles que nos assistem. E que assim seja. Então, vamos iniciar. Semana passada, nós falamos e encerramos a conversa sobre a separação do corpo e da alma e também falamos sobre a perturbação espírita, tá? Ou seja, as sensações dos espíritos pós o reencarne, tá? Quando retornam, pós o desencarne, quando eles retornam ao plano espiritual, reforçando que essas sensações, elas estão diretamente ligadas à evolução desse espírito. Ou seja, quanto mais apego houver, por exemplo, mais sofrimento pode ser experimentado por ele. Falamos também sobre as mortes acidentais, um pouquinho sobre os suicídios, como seriam para os espíritos nesses casos, verificando que a existência de quantidade ainda relativamente grande de fluido vital no corpo pode interferir nessa separação do corpo e da alma, tá? Nós vimos que nesse retorno ao plano espiritual, podemos nos reencontrar com aqueles que conhecemos e também, por fim, nós falamos sobre a perturbação espiritual, que entendemos que após a morte do corpo físico, o espírito não retoma sua consciência imediatamente, mas de uma forma gradual, e que o conhecimento do espiritismo pode ser de grande valia nessa chamada perturbação, mas que a prática do bem e a pureza de consciência, isso é uma resposta que os espíritos deram, tá? São os fatores que exercem maior influência para auxiliar nesse momento do desencarne. Hoje nós vamos começar um novo capítulo do Livro dos Espíritos, que é sobre a pluralidade das existências. Eu lembro a todos que os nossos encontros estão na página do YouTube da União Espírita de Piracicaba. E vamos começar então com as questões de hoje. Carol, você faz a leitura para a gente? Vamos compartilhar hoje. Hoje vai. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora sim. As questões, né? 116, 117, 168, 169 e 170. Muito bem. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Daí ele vem com o item A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito?
Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Item D. A alma passa então por muitas experiências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Tem o item C, para finalizar. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, torna outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Bom, aqui no Ocidente, nós temos uma cultura religiosa, e nas mais diversas religiões do Ocidente, em que prega a única existência no corpo, né? Isso, logicamente, cria uma série de distorções do pensamento humano devido à diversidade de características que existem no ser humano. As características físicas, as características de inteligência, de moral. Existe uma variedade tão grande, que nós somos incapazes de mensurar essa variedade. Diríamos até que, de ser humano para ser humano, essas características mudam. Alguns nascem com uma posse material, outros com outra posse, alguns com algumas dificuldades, outros com outras dificuldades, ou com saúde, outros sem saúde. As doutrinas religiosas tradicionais do Ocidente não foram capazes de explicar essa situação. Nós temos, desde o nosso primeiro estudo, falado em evolução, em felicidade, um processo evolutivo desde da animalidade até o ser mais primitivo, até os dias de hoje. Isso tudo é possível por esse fenômeno chamado reencarnação. Ele é que nos permite passar por tudo isso. Então, quando Kardec pergunta, né, como se alcançar a perfeição da vida após a vida corpórea, e que os espíritos respondem, por uma nova existência. E uma nova existência quer dizer uma reencarnação, porque se encarnou e eu preciso encarnar de novo, passa a ser reencarnação. Se vingasse e fosse verdadeira a doutrina da encarnação única, não haveria a palavra reencarnação. Ela só é possível devido a esse fenômeno de eu morrer como homem e nascer de novo, uma outra vez. Essa é a possibilidade e me chama-se reencarnação. E os espíritos falam que é pela reencarnação que a depuração e a transformação do espírito, sofrendo a prova de uma nova vida corporal, nas mais diversas existências que temos, não sendo uma única, nem limitada ao número, nas diversas experiências pela qual vamos passando, e que não tem número delimitado, porque isso depende de ser para ser, a quantidade de encarnações, a quantidade de reencarnações que teremos, seja no planeta Terra ou em outro ambiente, ela será limitada pelo aquilo que eu fizer, pela qualidade de vida que eu tiver. Aqueles, como nós falamos lá atrás, aqueles mais teimosos, que não se alinham com as leis divinas, esses demoram um pouco mais. Aqueles que são mais diligentes, que procuram viver no bem, aceleram o processo, vão muito mais rápido. Essa questão da cultura, da vida única, muitas vezes é porque realmente as pessoas, por não terem esse conhecimento, ou por não se esforçarem para tê-lo, insistem em nos ensinar isso, nos mantendo na mesma ignorância que eles estão.
Às vezes pode-se pensar que é por maldade, não, mas realmente por ignorância, por não terem conhecimento das coisas, ou por não se esforçarem para ter esse conhecimento, que prega essa doutrina. Mas, para a gente crescer, para a gente evoluir, é preciso deixar o corpo. É preciso deixá-lo e nascer de novo, e assim até alcançar o grau da perfeição. Inclusive, Boanerges, dentro da doutrina espírita, eu vejo essa pluralidade das existências, como é o nome desse capítulo, né, mas que é a lei da reencarnação, que a gente trata como uma lei, né, uma lei natural. A grande explicação, a grande sacada, a gente pode dizer assim, né? Claro que não foi o Espiritismo que necessariamente a revelou, né? Ele só, de fato, a trouxe de uma outra forma, né? E a detalhou, né? E a detalhou, exatamente. Mas, assim, porque com ela a gente pode explicar o que parece, né, o que são anomalias aparentes, diferenças de posição social, mortes prematuras, enfim, todas aquelas questões que, com uma vida única, né, por exemplo, morreu tão jovem ou morreu criança, né? Então tem sempre esse comentário, e a única existência não explicaria, né? E aqui a gente tem uma explicação plausível, lógica, racional e que está totalmente ligado com aquele Deus que a gente falou lá no começo do estudo, né? Um Deus de amor. Então, acho que isso é muito importante, como você trouxe já, né? A gente bater na tecla e reforçar. E nós vamos falar vários encontros de reencarnação. Tem bastante assunto. Muito. Podemos já passar para a próxima pergunta? Porque uma complementa a outra, né? Acho que sim. A não sei que a Carol quer falar alguma coisa. Vamos então compartilhar. Questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Tem isso onde a justiçar? Não. O negócio, vou contar um negócio pra vocês. Depois dos 40, começa a ficar mais difícil esse tipo de letra. Eu li errado, né? É a justiça mesmo. É onde há justiça. É como você onde tinha é justiça. primeiro. Veja que aqui os espíritos acresceram 2 pontos: expiação e a melhoria da humanidade, e aonde estaria a justiça. Bom, a melhoria da humanidade, eu acho que a gente já pode ter essa conclusão, porque a gente está falando há muito tempo na melhoria do ser, do desenvolvimento da inteligência e dos nossos valores morais, aprendendo a amar, não é? A gente aprendendo a amar, no processo de amar e de fazer o bem, a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência e nossos valores morais. E assim, melhorando-se um indivíduo, melhorando-se 2 indivíduos, 3, e assim sucessivamente, até que a humanidade inteira esteja regenerada, toda a humanidade esteja melhorada. E os espíritos acrescentaram mais um elemento nessa resposta: expiação. O que significa essa expiação? Isso significa que quando cometemos alguns equívocos durante uma existência e que não corrigimos naquela existência, que levamos para lá, para o mundo espiritual, esse débito com as leis divinas e com o nosso irmão, ao reencarnarmos, nós passamos por um processo que é chamado de expiar. O que significa esse processo de expiar? Significa corrigir os nossos erros perante o nosso irmão, e, ao mesmo tempo, sofrer as consequências do nosso ato, para que a gente aprenda o que significa aquele erro. Porque se nós cometemos enganos quanto aos nossos irmãos, os machucarmos, maltratarmos, fazermos conluio para prejudicá-lo, roubá-lo, matar, causar diversas dores em sua vida, e simplesmente depois a gente diz assim: ah, meu irmão, me perdoe, nós não aprenderemos a lição. Ele aprenderá a lição, mas nós não.
nós continuaremos com os mesmos valores que fizeram com que nós cometemos esses atos não recomendados. Então, nós renascemos e vamos expiar essa fraqueza, esses erros, passando por experiências dolorosas que nos permitirão aprender a lição para que nunca mais a gente cometa o mesmo tipo de erro. A gente nunca mais na nossa existência irá cometer esse engano, porque passaremos por experiência que nos darão recursos morais suficientes para que em situações novas da vida a gente possa passar por elas sem cometer esse mesmo erro. E como disse, também é preciso corrigir. A gente expia, mas a gente também corrige as situações que nós colocamos as outras pessoas, causando neles profundas dores. Eu separei um trechinho aqui, tem um livro que chama O Espiritismo na sua expressão mais simples e outros opúsculos, de Kardec. É um livro pequenininho até, perto dos outros, né? Mas com um conteúdo, eu acho, fenomenal. E ele, assim, hoje a gente vai falar bastante da justiça da reencarnação, nós vamos entrar nesse assunto, né? E eu separei um trecho que me tocou muito, porque tem a ver com isso que o Boanerges estava falando do progresso, né? Da necessidade de expiação. Ele fala assim, pela reencarnação, os homens, né, ele estava falando dos homens, são solidários no passado e no futuro. E como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal tem consequências inevitáveis. A expiação, como o Bonner estava colocando. Aí ele complementa assim: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Eu achei de uma simplicidade de palavras, mas de uma profundidade, né? Como Kardec, né? Sempre nos traz. Sempre. E é bem isso aí, né? Carol, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que é uma das coisas que eu fico mais encantada com o espiritismo é a gente poder encontrar essa justiça. A gente, às vezes, sabe quando a gente tem, olha, eu trazendo coisas do cotidiano, né? Até quando a gente tem aquela situação que você fala, mas isso não foi justo, mas está tudo bem, porque Deus sabe sobre você. Né? Então, às vezes, não é a gente ter que levar para outra pessoa e querer fazer a justiça com as próprias mãos. Não, porque isso é tempo. E uma das coisas que eu me lembro que me falaram e isso me ajudou muito foi você está dizendo que isso foi justo, mas será que você foi justo em todos os momentos? Como é que você pode garantir isso? Né? Porque a gente também recebe para nós aquilo que a gente tem que receber. Né? Parece que é aquela frase, né? Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. É uma frase popular, mas é uma frase de fé. E que me faz refletir sobre o momento que nós estamos passando. Não é à toa que a gente está no meio de uma pandemia, né? Eu acredito muito que, lógico, existe a ciência por trás, inegável, mas eu acredito muito que aqueles que foram, aqueles que passaram por dificuldades, eles estão passando, né? Ou que tiveram sintomas, entes queridos, são situações tão singulares, mas algum sentido para isso existe. A gente nunca pode perder a fé, a esperança nessa justiça divina e que ela veio realmente para essa expiação, para essa prova, para que a gente pudesse ficar no caminho do desenvolvimento. Então, aqueles que estão aflitos, né, eu acho que é uma mensagem até de paz e de acalmar o coração com essa frase que vocês trouxeram para essa pergunta do livro dos Espíritos. Essa é a minha percepção, é a minha interpretação. Um dia eu ouvi
que a gente pode ver muita injustiça nesse mundo, ficar indignado, assim, até, inclusive, se for no nosso alcance, tentar mudar algumas situações, mas que não tem nenhum injustiçado perante a lei de Deus. São coisas diferentes, né? E aí cai exatamente nessa questão da reencarnação, né? Mas vamos seguir a leitura, que eu acho que vamos falar mais ainda sobre a reencarnação. Vamos lá. Aumenta isso aí, hein? Deixa eu aumentar no meu também, peraí. Oh, hora que eu entendi que eu podia aumentar no meu. Ficou grande. Pergunta 1, meu. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Bom, não vamos comentar a questão de cada reencarnação melhora, porque já está assim, bem evidente isso para nós. Mas o mais importante de tudo isso é essa última frase da resposta. À medida que você encarna e avança, quando você fica livre das suas impurezas, quando você consegue se libertar de todas as questões materiais, de todo o orgulho, de todo o egoísmo, e você consegue desenvolver a tua inteligência a tal ponto que você não precisa mais da matéria para continuar no teu progresso intelectual, e que você se libertou de todas as sensações da matéria, como me disse agora, de todos esses sentimentos negativos de orgulho e de egoísmo, você se liberta de tal forma que você não precisa mais reencarnar para continuar o teu progresso. O teu progresso possa ser apenas no mundo espiritual. E você só reencarnará por uma necessidade de ajudar aqueles que ficaram para trás, mas não como necessidade própria de você realizar para si mesmo alguma tarefa de aperfeiçoamento. Isso é de uma beleza sem igual, da gente perceber de todo esse processo evolutivo e dizer assim, mas isso nunca vai ter fim? Eu vou continuar sempre nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, até quando? Até eu resolver esses dois sentimentos, o egoísmo e o orgulho. Podemos passar a leitura da próxima? Podemos. Vamos lá, então. Menor. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas que corre. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Bom, nós já comentamos lá atrás, e eu vou repetir agora o mesmo comentário, de que o processo evolutivo acontece mais rápido ou mais lento, de acordo com a nossa ação. Se nós agimos em sintonia com o bem, desenvolvendo nossa inteligência na prática do bem e nossos sentimentos na prática do bem, mais rapidamente a gente se desenvolve. Menos número de reencarnação teremos que sofrer. Mas, ao contrário, se nós somos teimosos, se nós lutamos contra a lei de Deus, se nós dissermos assim para Deus, eu não concordo com essa lei, eu vou fazer tudo ao contrário, tudo fica mais difícil para mim. Tudo demora mais, porque eu demoro para aprender por causa da minha teimosia. Eu não aprendo, se não aprendo, eu não desenvolvo, se não desenvolvo, eu não cresço, se não cresço, eu não me aperfeiçoo. Então, esse processo depende dessa característica que cada um aplica na sua vida e na sua forma de ser.
Vamos relembrar daqui a pouco, como o Bonerz falou, a gente já falou sobre isso quando a gente conversou sobre a escala espírita. Daqui a pouco nós vamos olhar o quadrinho para relembrá-lo, tá? Mas são assuntos que, como a gente já disse, a gente vai adicionando conhecimento, adicionando informação, né? Então a gente já viu, agora vai vir de forma mais aprofundada, tá? Vamos seguir a próxima leitura. Pode falar, Bonerz. E a gente retorna a elas, porque existem conexões, elas não estão soltas. Então, muitas vezes, a pergunta que é feita agora, nós já comentamos ela lá atrás, e aí nós só precisamos só relembrar e fazer a conexão com o assunto tratado lá atrás. Exatamente. Gente 70. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Então, nessa aqui... que linda, né? Eu acho tão bonito isso. Nessa aqui é que não temos muito mesmo do que falar. Veja só, na última encarnação, torna-se espírito puro. Qual foi, na classificação espírita, quem foi que nós citamos aqui como espírito puro? Jesus. Lógico que no planeta não existe só ele, né? Existem outros espíritos puros, porque os anjos também já se libertaram dessa questão. Mas quando nós citamos Jesus, nós citamos aquele que é o maior de todos entre nós. Aquele que mais desenvolveu, aquele que mais sabe, o mais sábio de todos, ou com a maior inteligência de todos, ou com o mais belo sentimento de todos. É o Cristo. Ele é o exemplo para nós, o nosso modelo, o nosso guia. Então, nós muito pouco temos a falar a esse respeito, não é? Esse Espírito lindo e maravilhoso que veio até nós, nos trazendo, como já dissemos outras vezes, a mais bela de todas as poesias e o mais belo cântico que a humanidade jamais ouviu. A boa notícia é o que a gente já tinha falado, né, Bonerges? Uma hora a gente para de reencarnar, não tem mais necessidade, porque o progresso é uma lei natural, tá? É disso que trata a reencarnação, juntamente com a lei do progresso. Na verdade, assim, ela serve essa lei do progresso, tá? Para o nosso adiantamento, não é para o nosso sofrimento, porque geralmente as pessoas que rejeitam, né, a teoria da reencarnação, é porque falam, mas por que vir aqui sofrer? E na verdade a gente entende que o sofrimento está ligado às nossas escolhas. Não é que viemos aqui sofrer, né? É a expiação, não. A prova que a gente tanto fala. Carol, quer comentar alguma coisa? Podemos seguir? Podemos. Está muito objetivo, né? É que lá na frente a gente vai falar tanto também, né? Então, a próxima é uma leitura mais longa, como a gente conversou, tá? Sim. Então, nós vamos fazer a leitura longa e depois a gente vai para o comentário. Vamos lá. Vocês não estão vendo, né? Não. Eu esqueci só de pôr aqui, mas eu tô voltando, peraí. Tá. Agora sim, Bruno. Só aumentar a tela. Questão 171. Justiça, o que estava lá? Justiça da reencarnação. Agora a gente vai especificamente para esse tema. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois, incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta aos filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não defendeu o melhorarem-se? Não, são filhos de Deus, todos os homens. Não são filhos de perdão. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entra os egoístas que encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Comentário de Kardec. Todos os espíritos tendem a
para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, e se condenasse para sempre, que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios da vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas experiências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade abre consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustendo, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão grande ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. A doutrina espírita é uma doutrina tão profunda, de conhecimentos tão maravilhosos e tão libertadores, que torna-se necessário que, além dos nossos próprios estudos e nossas pesquisas, a gente também vá beber esse conhecimento naqueles que, com capacidade mental muito maior que a nossa, são capazes de penetrar mais profundamente na doutrina espírita e nos trazer conhecimentos que mais nos esclarecem a mente e nossos corações. Vamos fazer agora uma conexão das últimas lições que tivemos, levando em consideração a nossa vida material e a vida espiritual e o processo de reencarnação, no esforço de deixar isso mais claro, aonde se aplicará toda a justiça de Deus nesse contexto da reencarnação. A doutrina espírita nos diz que, ao se aproximar da morte, o ser humano sente uma espécie de angústia. Mas esta angústia é um fenômeno que é sentido normalmente por aqueles que, de alguma forma, já possuem o conhecimento espiritual, que passaram suas vidas olhando para esse conceito, essa informação e desenvolvendo em si mesmo essa informação de forma mais sólida ou menos sólida, mas de qualquer forma tem uma noção da vida espiritual, de que a vida continua, de que nós não somos apenas um corpo físico, mas que temos uma alma e que essa alma sobrevive após a morte do corpo. Mas, no entanto, entre nós também existem aqueles que não acreditam nisso, que levam uma vida materialista, que não acreditam em Deus, não acreditam na sobrevivência da alma, nem acreditam na existência da alma. E existem aqueles que nem de um lado nem do outro levam a vida de uma forma sem considerar essas possibilidades. Esses espíritos, ao se aproximar da morte, não passam por esse processo dessa angústia, mas, ao morrer,
eles têm uma dificuldade imensa de se separar do corpo. Alguns demoram horas, outros dias, outros anos para conseguir liberar-se do corpo. Isso não é devido a uma determinação de Deus, não é uma lei divina, mas é uma situação natural por você ter passado a vida inteira negando a existência da vida espiritual, negando a existência de você no espírito, negando todas essas coisas, você não possui os recursos mentais, não possui os recursos psicológicos, porque ao desencarnar você se depara com uma nova situação e você não possui esses recursos para processar o seu desligamento do corpo. Então, como tudo que existe em você, a visão do corpo, você fica preso a ele, e muitos, até a degradação do corpo, ficam presos a ele. Por dias, meses, anos. Aqueles, no entanto, que têm um conceito de uma vida espiritual, ao desencarnar, um pouco mais para frente, ou imediatamente, já tem noção de tudo isso, e mais facilmente se libertam dessa situação. Alguns, com menos informação, perambulam pela crosta terrestre, até que se tenham noção de que realmente estão na vida espiritual, e aí são socorridos, atendidos e orientados. Outros que já têm a informação com mais detalhamento, mais rapidamente são atendidos e também socorridos e tratados para continuar com suas vidas. Alguns que são quase que exceções, são aqueles que, na próprio instante da morte, já começam a se desligar do corpo, e assim já são atendidos nesse instante pelos amigos que vêm ao encontro dele, e já se desligam do corpo e continuam sua vida. Esse processo de desligamento do corpo, mais lento ou mais rápido, passamos todos ele sem distinção. Mas, após passar essa fase de desligamento do corpo, que nós tomamos consciência que realmente saímos do corpo físico e que o corpo físico morreu, no mundo espiritual, nós tomamos consciência disso e aí vemos todas as coisas que aconteceram com a gente. Nós descobrimos que fizemos coisas que não devíamos ter feito. E não fizemos as coisas que devíamos ter feito. Isso traz para nós um profundo sentimento de perda, de desperdício das horas e dos dias e da vida que nos foi oferecido por Deus. Porque todos nós, indistintamente, sabemos que Deus nos dá a vida para que a gente aproveite ela desenvolvendo esses valores de inteligência e de moralidade. Ninguém pode alegar que não tem conhecimento dessas coisas, porque sempre na história da humanidade, as religiões sempre pregaram que nós devíamos e nós devemos procurar o caminho do bem. Todas as épocas da humanidade. Lógico, cada uma com a sua característica, com o seu colorido, com a sua forma de expor esses valores, mas todas, sem exceção, sempre expuseram a necessidade do ser se tornar-se melhor. Mas, depois desse período de desligamento do corpo e de conscientização dessa situação, os espíritos que não conseguiram aproveitar adequadamente a vida são tomados por um sentimento de tristeza muito grande. Uma angústia desenvolve o ser. E essa angústia, ela pode demorar no mundo espiritual, dependendo do ser. E não existe uma regra pré-definida para isso. Ela pode demorar por alguns dias, algumas semanas, anos, décadas. E naqueles casos mais graves, daqueles nossos irmãos que mais se comprometeram com a vida, burlando as leis de Deus, esses aí,
esse processo a respeito desse sentimento dura um século. Mas, independente da situação de cada um, chegará um momento em que nós, de tanto sofrermos, diremos assim: eu não quero mais isso para mim. Chega de sofrer. Chega de santa dor. Eu preciso mudar. Eu preciso transformar. Eu preciso recolher os cacos que quebrei e colá-los de novo. Eu preciso me reconciliar com as pessoas com quem eu machuquei. Eu preciso pedir perdão a elas e eu preciso conceder a elas, aos outros perdão também. Eu preciso desenvolver conhecimentos novos. E eu preciso conhecer outras pessoas para ampliar meu leque de relações. Eu preciso demonstrar as coisas que sei, que aprendi. Porque não existe só os lados ruins em mim, também tem as coisas boas que fiz. E eu também preciso encontrar com meus amores. Veja só, nesse processo que o Espiritismo nos ensina, não aparece um julgador no mundo espiritual. Não tem uma corte constituída que pega assim um caderninho e diz assim, ó, neste assunto você foi bem, neste você não foi, neste outro você foi, e neste não foi, você não foi. E aí decreta um castigo para nós. Não, não é assim. Sou eu mesmo, porque eu sei o que eu tinha que fazer, e eu sei o que eu fiz, e o que eu não fiz e tinha que ter feito. Nesse processo de conscientização e de o desejo de tornar-se melhor, de tanto sofrer, e esse sofrimento, ele é proporcional ao meu grau de teimosia. Quanto mais eu teimar em viver em desacordo com a lei de Deus, mais eu sofrerei. Porque é uma determinação de Deus que a felicidade ela está diretamente ligada a eu estar vivendo em sintonia e harmonia com suas leis. É isso em que consiste a felicidade. E a infelicidade consiste em eu não seguir essas leis, eu estar em desacordo com ela, cometendo crimes e desatinos. Nisso que traz a infelicidade. Essa vergonha, esse sentimento de angústia, essa tristeza que você sente do outro lado espiritual, é o sofrimento dos espíritos. Tudo isso que causa a dor no espírito. A dor do espírito não é uma dor física, porque não existe mais corpo físico para que sinta a dor. A dor é toda moral, é toda de angústia, toda de tristeza, da impotência diante das suas próprias fraquezas e ver que não foi capaz de realizar aquilo que tinha se proposto a realizar e não realizou. Veja, mas depois de um tempo que se passa por tudo isso, que a gente decide que vai mudar de vida, a gente precisa de um tempo no mundo espiritual para meditar e decidir o que fazer. E aí chega aquele instante que, apesar da gente ter tomado essa decisão de querer se corrigir, em nossa mente, em nosso pensamento, ainda está muito vivo todas as coisas que fizemos, todos os desatinos que cometemos. E aí nós dizemos assim para Deus: Senhor, me deixa voltar. Eu queria tanto corrigir isso. Eu queria tanto ser feliz. Mas, para essas pessoas que cometeram tanto desatinos e que desejam voltar, elas precisam ter uma concessão de Deus para retornar. Porque não é assim. Porque você veio, você sabia o que tinha que fazer, você tinha as religiões te orientando o caminho para seguir. Você não seguiu. Agora, você precisa descobrir se realmente você quer voltar. Você precisa ter a certeza de que você quer voltar.
Você precisa analisar o seu âmago de tudo e dizer que você quer voltar. Porque no mundo espiritual, a gente vendo tudo, a gente imagina que a gente está pronto. A gente imagina que a gente é capaz de perdoar, que a gente até já perdoou. Ah, eu já perdoei meu irmão, ele foi tão malvado comigo, ele praticou tanto mal comigo, mas eu já perdoei. O meu sócio, que me enganou, ficou com todo o dinheiro, me deixou só as dívidas, levou minha esposa, meus filhos, eu adoeci, ele me colocou no manicômio, eu até adquiri uma doença regenerativa, eu já o perdoei. Tudo perdoado. É uma bobagem eu dizer que não perdoo meu irmão. Isso tudo já passou. Eu estou no mundo espiritual, é natural que se pense assim. Mas é necessário que o ser analise dentro de si, no âmago do seu ser, se realmente mudou. Porque, como a gente vê todas as coisas, é muito fácil a gente dizer que mudou. Mas, para isso, é necessário provar que mudou. E nesse processo, acontecem algumas coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que reconhecer os erros, todas as coisas que nós cometemos. Nós temos que nos encontrar com as pessoas com quem nós machucamos, perdoá-las e pedir perdão. Nós precisamos dilatar nossos conhecimentos, porque para ser um espírito perfeito, a gente precisa aprender sempre. A gente precisa conhecer novas pessoas, novos seres. A gente precisa dilatar nosso conhecimento. Isso é tão importante que até eu ouvi de uma pessoa dizendo assim um dia: a gente tem que aprender tanto, e aqui não é para assustar ninguém, mas todo mundo vai ter que aprender matemática. Vai ter que aprender seno, cosseno, tangente, vai ter que aprender matriz, derivada, integral, todas essas coisas vai ter que aprender. Além disso, nós precisamos demonstrar as coisas que realmente conhecemos e os nossos amores. Então, quando nós tomamos consciência de todas essas coisas e que nós pedimos a Deus para voltar, e que a gente passa por um longo tempo de meditação na vida espiritual, nossos amigos, aqueles com a qual nós convivemos ao longo de muitos séculos e construímos uma relação forte, sólida, e eles, superiores a nós, sentam-se com a gente e nos ajudam a planejar a nossa vida na Terra. E aí a gente, por um hábito, quer um monte de facilidades. Ah, eu quero nascer alto, forte, bonito, loiro, olhos azuis, muito rico, com muito poder e muita inteligência. Aí nossos irmãos que são mais sábios que nós dizem assim: dessa vez você não terá isso, porque você já teve tudo isso e você falhou. Você usou a tua inteligência para enganar as pessoas. Você usou a tua beleza para a sensualidade. Você se perdeu nas questões do sentimento. E o dinheiro, então, só geraram vícios em você. Então, dessa vez, a gente vai te ajudar no planejamento de uma outra forma. Você vai nascer bem pobre. Pobre, com muita dificuldade material. Você vai nascer fininho, com uma dificuldade tão grande, para que você não se perca nas questões sentimentais. Além do mais, a tua inteligência não será tão grande para que você não cometa os desatinos da inteligência que você me cometeu da outra vez. Eles nos ajudam nesse planejamento da nossa vida. E nós nascemos. E aí a gente vê todas essas coisas acontecerem na nossa vida e a gente diz: meu Deus, por que que a minha vida é assim? Por que que eu sinto tanta dor? Por que que eu sou tão pobre? Eu queria tanto ter alguém que me amasse, alguém que eu pudesse compartilhar meus dias.
com quem eu posso confessar minhas dores, com quem eu possa deitar no colo e ser acalentado. Outros dizem assim: eu queria tanto ser mãe. As minhas irmãs todas têm mãe, são mães. As minhas amigas todas são mães. Outros dizem: eu queria ter um amigo e eu não tenho. Todas essas coisas pela qual nós passamos são o planejamento de vida na nossa encarnação, de acordo com a nossa necessidade de nos encaixarmos nas leis divinas, porque nós não nascemos para ter o sucesso material, o sucesso do poder, o sucesso da vida sentimental. Não nascemos para isso. Nós nascemos para praticar o amor, para desenvolver a nossa inteligência. É esse o objetivo. Então, todas as coisas da qual nós estamos cercados, de que acontecem em torno de nós, tem como objetivo atender esse planejamento e tornar com que a nossa perfeição aconteça. Porque o objetivo da vida não é o sucesso na vida material, é o sucesso espiritual. O planejamento não está feito para o ser humano. O planejamento está feito para o espírito. Quem tem que sair da vida espiritual com sucesso é o espírito. Para que quando se aproxime o momento do desencarne, de novo, não tenha essa dor da separação do corpo. Não sinta tanta vergonha ao desencarnar. Não tenha que se reencontrar de novo com aqueles que nós machucamos e que nós fomos machucados e temos que pedir perdão de novo. Não vamos fazer isso com nossas histórias. Conforme já falamos lá atrás, as páginas da nossa vida não estão todas escritas, nós teremos que escrever ainda. A próxima hora teremos que escrever. Todas as páginas da nossa vida nós vamos escrever dentro desse planejamento. Às vezes, a gente pensa assim: eu estou tão sozinho no mundo, depois eu vou morrer, eu vou retornar para lá e vai aparecer alguém com uma lista cobrando eu o que eu tinha que ter feito, e eu nem sabia. Não é assim. Veja só, todas as noites, a gente como que morre, a gente dorme, o nosso espírito se afasta do corpo, e lá no mundo espiritual, nós podemos nos encontrar com aqueles que nos ajudaram no planejamento lá atrás. A doutrina religiosa tradicionais, ela chama esses espíritos de anjo da guarda. Até que se chama na doutrina de espírito de anjo da guarda, mas mais normalmente a gente chama de mentor, espírito amigo, nosso dirigente espiritual. E no sono, nós podemos encontrar com ele e eles nos orientarem e dizer: olha, isso aqui não estamos adequado, vamos corrigir, vamos fazer assim. E você acorda no dia seguinte com o plano de correção, de mudar a sua vida, de tornar a sua vida melhor. Mas o que é que acontece? Nós, pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo, fechamos o canal de conexão com eles, quebramos esse canal, e eles, mesmo que se esforcem, estando todos junto de nós, sempre todos junto de nós, mesmo quando nós cometamos os maiores desatinos, eles não nos abandonam. É nós que fechamos o canal, nós que interrompemos a conexão com eles, e aí eles não podem fazer nada conosco. Eles não podem se comunicar e dizer: meu filho, não é assim, é assado. Faça desse jeito. É preciso orar para que a gente volte a ter a conexão com eles. E assim, no sono, a gente possa rever o nosso planejamento e compreender todas as coisas que acontecem com a gente durante a vida, as dificuldades, as situações que surgem, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento. Então, a gente olhando todo esse contexto,
a gente vê como é bela o processo de reencarnação, como é maravilhoso. Lembre-se que dias atrás nós falamos, a doutrina espírita apagou o fogo do inferno. A doutrina espírita acabou com o julgamento após a morte. Não existe ele. É a nossa consciência, pelo processo divino que está implantado em nós, para que nós sejamos capazes de nós mesmos avaliarmos como somos, o que falta nos corrigirmos. E assim nós continuarmos na nossa caminhada em direção à felicidade, em direção a Deus. O que teremos que falar é a simplicidade de nosso pensamento, ainda muito rústico diante do conhecimento espírita tão profundo. Existe irmão nosso que consegue aprofundar nesse tema com tanta beleza, com tanta profundidade, que nos exalta a alma. Era isso que eu gostaria de falar hoje. Não, mas o que eu queria falar é que foi muito profunda essa sua fala, e foi muito interessante, porque eu acho que você juntou pelo menos os nossos últimos 4 encontros, tá? E foi bem legal, tá? E enquanto você falava, me vinham algumas ideias na cabeça. A primeira é quando você falou que a gente implora para vir, aí dizem que também, além de implorar, a gente fica numa fila, né? Tem muita gente para reencarnar. Não é tão simples. E, na verdade, assim, não é porque existe a reencarnação que eu posso perder essa oportunidade, porque essa oportunidade aqui agora é única na minha vida, né? Eu posso até ter outras se eu falhar, mas não vai ser como esta, né? Não. Então, a melhor coisa que a gente tem é isso, é esse presente, né, na mão. E veja só, se você perde essa oportunidade, você passa por aquele processo todo no mundo espiritual, que é muito doloroso. Ele é muito doloroso, né? Porque a vida também na Terra, ela não é tão fácil assim, né? Ela é difícil, é uma luta, não é mesmo? É assim, a gente até pode usar um seguinte exemplo. Imagina um aparelho dental, aquele que a gente coloca na boca para corrigir os dentes, né, que estão desalinhados, né? Aquilo ali dói, corta a boca da gente, aquilo corta a bochecha, corta a língua, os dentes ficam mole, a gente não consegue comer direito, e ainda tem que ficar limpando assim. E quando está melhorzinho, a gente bota no dentista, o dentista aperta mais um pouco. Assim é a nossa vida, assim é o nosso planejamento. E quando a gente passa pela experiência, vem uma outra experiência, passa por uma experiência, vem outra experiência. Porque, como dissemos, o projeto é um projeto de melhoria do espírito, não é de benesses do ser humano. Não é? Todos nós somos assim. Nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos amigos, enfim, toda a humanidade. Toda a humanidade. A Carol, ela teve algum problema, ela precisou sair. Na verdade, ela caiu e aí ela precisou sair, ela não está conseguindo voltar aqui, tá? Mas agora nós estamos terminando. Outra coisa que eu queria falar enquanto você comentava, veio muito forte na minha cabeça, porque você falou que a gente, no plano espiritual, né? Quanto maior for a nossa culpa, mais a gente se arrasta, né? O sofrimento lá, ele não é do corpo, né? Mas ele é um sofrimento que o espírito sente nele todo, porque o perispírito, né, tem essa capacidade, o corpo espiritual inteiro sente. Então é um sofrimento que ele é reforçado quanto mais culpa, mais remorso, enfim, todas essas questões o espírito remoe, né? E eu estava escutando uma palestra do Haroldo Dutra Dias esses dias, e ele comentou algo que aconteceu com ele, e eu achei, enquanto você falava, isso vinha muito. Ele fala que o sogro da ex-esposa dele, né, ficou muito doente, e passou um bom tempo na cama,
E ele era uma pessoa que não acreditava. Eu lembrei disso quando você falou que não acredita na vida após a morte, não era espiritualizado, né? Só que nesse momento da doença, acamado, eles tiveram uma abertura para conversar sobre, inclusive faziam o evangelho com ele. Ele falou que foi muito importante, inclusive a ex-esposa dele se aproximou mais do pai e tal, e que o Haroldo falava assim para ele. Isso eu achei muito interessante. Na hora do aperto, lembra da gente, lembra desse momento. Por quê? Porque quando a gente lembra dos momentos de afeto, a gente abre aquela portinha que era necessária para que esses trabalhadores da espiritualidade, esses nossos amigos que você comentou, esses mentores, anjos da guarda, enfim, possam nos auxiliar, né? Então a gente precisa resgatar aquela memória, resgatar aquele amor, aquele afeto, né? Porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos, né? Eu acho Nenhum. isso a gente tem sempre que reforçar, né? Nunca deixar isso de lado. E eu trouxe uma mensagem final para a gente, Bonerges. Na verdade, é um trecho do Chico. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Vamos lá. Essa frase. Você tá vendo, Bonerges? Não. Não tá aparecendo aí? Tá parecendo, é porque eu estou no celular, acho que é por isso que eu não estou conseguindo ler. Ah, não, então tá. Então, ó, a frase é a seguinte: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Chico Xavier. Então, eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, né? E acho que eu quero encerrar minha fala aqui, agradecer mais essa oportunidade, né? A Carol me pediu para despedir de vocês, então fica também o boa noite dela a vocês. E eu deixo com você para encerrar, fazer a prece final. Então, diante de toda essa circunstância, de todas essas informações, que acredito que para todos nós é profundamente libertadora, porque nos desvencilhamos de muitos ensinamentos equivocados que ao longo de nossas vidas fomos recebendo e às vezes até consolidando dentro de nós mesmos. E agora, numa nova situação, com uma informação tão bela, nós elevamos nosso pensamento ao nosso Criador, a Deus, o Supremo Senhor da vida, o Supremo Pai de todos nós, e agradecer por essa oportunidade sem igual, mais uma vez, de poder receber essas lições tão consoladoras para nós, tão belas em sua profundidade, que nos deixa com um sentimento de liberdade em relação à vida, em relação a nós mesmos, para que possamos continuar a nossa caminhada agora com mais solidez, mais convicção e mais certeza do que é melhor para nós em todos os instantes de nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo isso e pela oportunidade da vida. E que teu amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja.